Saiu, meu querido, finalmente, depois de 2 anos de espera, a segunda temporada de Anéis do Poder, os 3 primeiros episódios revelando Sauron conseguindo cada vez mais o que ele quer. Com sua nova forma, inclusive conseguindo fazer com que os elfos e os anões caiam no conto dele ali, né? E o que vai acontecer a partir disso? Sauron vai conseguir todo o seu poder mesmo? E as batalhas, né? Quando é que elas vão acontecer tão bem próximas? E a situação do estranho conseguindo domar um pouco mais seu poder? Muito mais coisas. Nesse vídeo vamos falar dos 3 primeiros episódios, explicar pontos que você pode não ter notado, e se você quiser saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Anéis de Poder, né? A série aí do Senhor dos Anéis, que acaba de voltar com os 3 primeiros episódios da segunda temporada, e que assim, em tese parece que a temporada vai andar um pouco mais rápido do que a primeira, mas ainda assim tem pontos que lembram muito a primeira. Vamos falar muito sobre isso. Antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra você que quer pegar a cobertura da série inteira, todas as explicações. Em breve aqui tem análise do trailer da continuação da temporada, vídeo de detalhes que você perdeu no episódio e muito mais. E vamos lá, né? Vamos começar isso aqui. A gente vai falar episódio por episódio, mas de cara eu quero começar falando uma questão bem geral sobre esse retorno, né? Porque uma grande questão sobre a primeira temporada é que a história parecia que andava de uma forma muito lenta, que tinham muitos pontos de diálogos desinteressantes, outras coisas que tornaram a primeira temporada da série uma temporada cheia de críticas, né? Fora também a pouca presença do Sauron, que tá ali na história, mas ele se revela mais ali como quem é, como aquela pessoa infiltrada no final, e aqui a gente consegue perceber já de cara, pelos 3 primeiros episódios, uma temporada em que o Sauron vai estar mais diretamente presente, né? Assistindo esses 3 primeiros episódios, apesar de a gente ainda não ter as grandes batalhas que a gente viu pelos trailers, dá pra entender que essa temporada vai funcionar bem melhor do que a primeira. Não dá pra dizer que tá épico, espetacular ainda, pelo menos na minha opinião, mas vão ter eventos mais interessantes. Por exemplo, o início mesmo, já tem o Sauron nas suas diferentes formas, as explicações, até mesmo desde a questão do Halbrand, até mesmo a questão que leva ao Anatar. É um início até que sólido, nada perfeito, mas sólido. E falando ponto a ponto, começando aqui pelo episódio 1, a gente já tem essa abertura com foco no Sauron, com foco nos eventos antes mesmo da história da primeira temporada, o que aconteceu para ele chegar até essa carcaça de Halbrand. Esse início já é muito importante para trazer as diferentes faces do Sauron e contextualizar melhor a conexão dele com o Adar. Aqui a gente vê o despertar da Segunda Era, a gente vê ele muito incisivo, né, no seu discurso, e os motivos pelo qual ele caiu, né? Ele começou a perder o apoio dos orcs, os orcs começam a ficar revoltados ali, principalmente por conta do seu desprezo e tudo aquilo, e que principalmente leva, né, o Adar a tomar a grande decisão, de no momento da coroação ali dele, né, como o rei, o líder, ele acaba decidindo matar o Sauron, ou pelo menos achar que matou, né? Com a ajuda dos orcs, a gente vê o fim dessa versão do Sauron, e foi isso que levou às questões que a gente viu na primeira temporada do Adar achar, né? Ele mesmo afirma na primeira temporada, eu matei o Sauron, ele achar que matou mesmo. Só que agora nessa segunda, já nesses 3 primeiros episódios, a gente já vê mais da incerteza dele, mais da necessidade dele de comprovar que o Sauron morreu mesmo, e com certeza vai levar ele a descobrir que o Sauron não morreu. Mas assim, achei muito interessante a parte da contextualização, já começar a temporada assim empolga, né? Porque principalmente a parte de como ele ressurge, como o sangue dele começa a juntar matéria orgânica, pega os ratos, pega aranhas, escorpiões, um monte de bicho ali, e inclusive pega uma pessoa que tava vagando tranquilamente ali perto, né, pra poder produzir esse novo corpo. Achei muito válido como eles se preocuparam em mostrar tudinho, sabe? Daí que vem o Halbrand, mostrar como ele se conectou com as pessoas, como que ele foi parar naquele barco, que é justamente o resto de barco, né, que ele acaba conhecendo a Galadriel na primeira temporada. E assim, uma outra coisa sobre esse início é que a gente consegue perceber algumas explicações sobre a primeira temporada também, do que o Halbrand ainda fez, ainda fingindo que tava do lado de todo mundo ali. Na primeira temporada a gente viu ele matando orcs, né? Essas próprias cenas ali, do que os orcs fizeram com ele, de como ele foi desprezado por eles, tudo mais, justificam a raiva que permitiu ele matar os orcs na primeira temporada também. Fora também que nos rende algumas cenas bem sinistras também, como por exemplo quando ele tá debaixo d'água, depois que o navio é atingido, ele tá frente a frente com aquela criatura marinha gigante, e a criatura simplesmente deixa de atacar ele, né? Por que deixou? Porque a criatura sentiu, né? E assim, uma abertura muito válida que logo já nos conecta à trama ali dos elfos. O Elrond pegando os anéis ali que fizeram e correndo com eles, fugindo, mostrando o que ele defende, mostrando o seu lado, né, de que não devem ser usados esses anéis, porque teve interferência do Sauron na produção deles, sendo que do lado da Galadriel, né, e principalmente no Gil-galad, né, do líder dos elfos e tudo mais, eles precisam ainda desses anéis como uma esperança, então eles necessitam apostar que esses anéis não vão fazer mal, mas que sim vão ajudar, porque é a única
única esperança pra poder salvar os elfos, né? Pra poder salvar esse mundo deles que tá caindo. Que assim, é uma coisa que o próprio Elrond não consegue acreditar. Ele não consegue acreditar que tem como salvar com isso e que usar esses anéis feitos pelo Sauron também, né? Que ele ajudou o Celebrimbor, podem na verdade corromper eles. E é o que a gente vai ver mais pra frente. Então começa nesse primeiro episódio essa jornada do Elrond de tentar proteger esses anéis. Inclusive um ponto interessante, ele sempre achando que vai ter uma pessoa que é de acordo com a visão dele, né? Primeiro, ele fugindo da Galadriel chega até o Gil-galad achando que o Gil-galad não vai querer usar. Mas depois ele vê que chegou lá em vão. O Gil-galad pede os anéis. Aí ele pega e foge e vai atrás de quem? Do Mestre Círdan, um novo personagem sábio, conhecido e que poderia ser uma esperança de alguém que fosse concordar com ele, com o Elrond, pra poder destruir esses anéis. Só que justamente o próprio Círdan é quem se rende aos anéis também, se rende à tentação dos anéis, e no final das contas, mais uma vez, a esperança do Elrond é em vão, porque ele foi atrás de mais uma pessoa que achava que fosse proteger ele, mas essa pessoa simplesmente leva os anéis pro Gil-galad. E aí que temos uma questão muito importante nesse episódio de como o mal age, de como o mal é enganoso e que pode te dar uma sensação de que você tá no caminho certo, mas não tá. Essa cena aqui, né, quando o Gil-galad, a Galadriel e o Círdan, os três colocam os três anéis, a gente vê que as plantas e tudo se revive, a luz, lindamente, como se realmente a ideia que eles estavam apostando de que os anéis iam salvar desse certo, tipo, total, assim, isso faz a mente deles esquecer o risco que esses anéis podem ter em relação ao Sauron, e é assim que o mal consegue prevalecer e seduzir as pessoas. Senhor dos Anéis, né, desde os filmes originais sempre foram muito sobre isso, e aqui na segunda temporada da série a gente tá vendo mais referências à obra dos filmes, né, a trilogia mesmo. E enquanto isso, claro, né, que a gente tem que falar da situação do Halbrand no presente. Depois que ele saiu lá da cidade, seguiu pra Mordor. Ele vai em direção ao Adar, e é perceptível aqui já no início que ele não é a pessoa que vai se abrir, eu sou o vilãozão, eu sou o Sauron. Não, ele vai continuar com a estratégia de se infiltrar, de mentir, de enganar. É o que ele faz com o Adar aqui, porque se ele chega pro Adar falando, eu sou o Sauron, eu voltei assim, o Adar já mata ele de novo. Então é por isso que ele mente, ele se submete à tortura ali. E no final das contas, com um juramento, né, completamente falso, ele consegue convencer o Adar a libertar ele. E aquela risadinha, né, com aquilo ali é maléfico e sinistro demais. E aqui a gente tem um marco do início da jornada do Sauron pra voltar lá pra Eregion, né, pra poder tentar encontrar o Celebrimbor. Porque ele é uma entidade maligna que ele não só conhece o que ele tá presente, ele consegue entender o que tá acontecendo em volta, né. Nos episódios a gente vai entendendo isso. E a chegada dele até o Celebrimbor nos dá a brecha pro episódio 2 e pra temática do que é o episódio 2. Indo pro episódio 2, o roteiro já apresenta pra gente uma trama que vai ser aproveitada pelo próprio Sauron, né, que é pra preparar o terreno pro Sauron começar a dominar todo mundo. Porque uma vez que o Sauron tá chegando até o Celebrimbor, não é só ele convencer o Celebrimbor a fazer os anéis que o Sauron quer, ele também precisa de matéria-prima, né? E a principal matéria-prima e as mais poderosas vem de quem? Vem ali, né, dos Durin. Vem dos anões, em geral, e das minas ali. Então esse episódio 2 já começa com essa introdução pra preparar pra isso, de que os anões estão com dificuldade, de que as rochas não estão respondendo aos cantos da Disa ali, começa a faltar comida. E a gente tem Galadriel agora, né, agora que ela tá usando o anel também, começando a sofrer mais influências e tendo visões, e inclusive começando a sentir que o mal pode estar voltando, sentir que o Celebrimbor merece ser avisado, e essa preocupação dela é um dos principais pontos que move o Gil-galad a querer enviar uma mensagem pro Celebrimbor, né, e mais uma vez ele entra num erro, de acreditar que tá tudo bem, assim como na primeira temporada. Na primeira temporada, pra quem não lembra, ele entrou num erro de não acreditar na Galadriel de que o mal ainda existia, de que o Sauron tava por aí ainda. Ele declarou que o mal sumiu, que acabou, que poderiam viver bem. Aqui agora, que os anéis deram certo, ele foi seduzido mais pelos anéis e tá acreditando, não, tá tudo seguro, Eregion é uma cidade muito protegida, não vai, o Sauron não vai voltar, não vai chegar no Celebrimbor não. Mas como garantia, manda uma mensagenzinha pro Celebrimbor, né? E aí, como eu disse na virada do episódio 1 pro episódio 2, um dos principais pontos do episódio 2 é essa trama de a mensagem do Gil-galad vai chegar primeiro no Celebrimbor ou o Celebrimbor vai liberar pro Halbrand entrar e fazer a cabeça dele primeiro. Claramente é a parte do mal que vai prevalecer, porque a mensagem é destruída no meio do caminho. Mas assim, antes de a gente continuar nessa trama principal, a gente tem que ir pra uma outra trama anexa que eu cada vez fico mais curioso em como que vai se conectar com essa trama principal, que é a questão sobre o estranho e as duas pés peludos, né, que o estranho é aquele ser que veio completamente aleatório ali dos céus, que começa agora nessa segunda temporada a viver mais como um humano mesmo. A gente vê desde o primeiro episódio que a relação dele com a Nori é muito mais humana, ele já cuidava, né, mas agora cuida mais ainda, ele fala muito mais, sabe falar perfeitamente agora, só que o grande desafio ainda é ele controlar os seus poderes, e aí que vem o ponto de antagonismo pra eles nessa temporada. A gente vai pra Rhûn, onde a gente é apresentado pro novo mestre ali, que traz de volta uma
daquelas sacerdotisas lá, né, que eles tinham destruído na outra temporada, que simplesmente quer parar o estranho, né, não quer permitir com que o estranho tenha a consciência dos seus poderes, consiga domar os seus poderes. Aí fica aquele mistério, por que ele quer impedir isso? Ele é da força do mal, ele é ali do lado mais do Sauron. As mulheres na primeira temporada estavam achando que ele era o Sauron, descobriram que não é. Eles perceberam que na verdade é alguém que vai atrapalhar os planos dele, o que move a gente ter a introdução desses novos vilões aqui, esses novos inimigos que vão trabalhar para esse mestre Irun para tentar encontrar o estranho e impedir com que ele domine os seus poderes. Mas aí, voltando à trama principal, a gente tem o dilema do Elrond, né, que eles acharam, e ele tá na dúvida ali entre ajudar, seguir a ideia da Galadriel de confiar nos anéis, de que eles podem usar o lado bom dos anéis, ou não fazer isso. E aí, voltando pra Sauron e Celebrimbor, a gente tem o momento mais importante da temporada até aqui, que é nesse episódio 2, que é o Halbrand finalmente conseguindo, né, com a sua lábia, suas estratégias de engano, convencer o Celebrimbor a deixar ele entrar ali, e tirando do Celebrimbor a sua parte mais íntima, né, o Celebrimbor chorando ali ao ouvir que os anéis funcionaram, de que é tudo muito bom, e a série aqui traz um ponto que chama muita atenção, porque fica parecendo muito que ele vai se revelar: eu não sou um homem, não sou nada, eu sou Sauron. Só que na verdade não, ele usa a estratégia mais baixa possível, mas a mais genial pra um vilão, né? Tipo, ele tem um objetivo claro primeiramente ali, né? A questão dos anões começa a ser preparada e eu vou explicar, mas o primeiro objetivo aqui é convencer o Celebrimbor a fazer mais anéis pra ele. Pra isso ele precisa sensibilizar o Celebrimbor e trazer a ideia de que ele é alguma divindade que chegou, é alguém que avisou que precisa, é a única forma. E é por isso que Sauron aparece com sua nova forma, Anatar, né? Que na verdade é uma forma feita especificamente pra convencer o Celebrimbor e fazer o Celebrimbor convencer os outros, tipo os anões e tudo mais. Uma forma de uma divindade, uma forma de um mensageiro que veio pra salvar a Terra-média de uma tormenta. E essa aparição dele pro Celebrimbor na cena, a forma como ele muda de forma, né, de visual, e vem em meio ao fogo como uma divindade, é totalmente suficiente pro Celebrimbor realmente acreditar que ele é uma divindade do bem, que vai salvar a Terra-média, se autodenominando Anatar, o Senhor das Dádivas, sendo que por trás ali tá o Sauron, o ser mais cruel e terrível que você pode imaginar. E o episódio não fica só satisfeito em mostrar que ele conseguiu convencer o Celebrimbor, mas que ele já vai executar as estratégias. Então já convence o Celebrimbor a convidar os anões pra poder se juntarem ali pra fazer esse projeto, porque eles precisam da matéria-prima. O que nos leva pro episódio 3. Assim, antes do episódio 3, eu não posso esquecer de mencionar mais das cenas ali, né, do estranho junto com as pés peludos, ele tendo que defender elas, ele usando um cajado e conhecendo mais do seu poder, apesar de que a cena deixa muito claro que ele ainda não tem o controle do seu poder de forma suficiente, né, ele coloca as duas ali em total perigo, deixando em aberto a situação delas. Então assim, o episódio 2 muito bom, que eu diria que já é melhor do que o 1 pela importância, porque aqui realmente começa a acontecer mais as coisas, o 1 é mais introdutório e o 2 a história começa a vir mais, para esses pontos importantes da história começarem a se concretizar mais no episódio 3, né, que já começa a trazer outros focos, com o retorno de outros personagens para mostrar a participação deles na trama, né? A gente tem aí o Isildur, que tá vivo, ele tendo que lutar e passar pelas piores situações ali, em meio às aranhas e alguns orcs também, para poder sobreviver, mas de volta à casa dele, que é onde o pai dele tá, e que não sabe, né, que acredita que ele morreu e tudo mais, ali esse episódio apresenta uma situação catastrófica, né? Uma situação problemática, inclusive, pro apoio aos elfos. A gente tem a morte do rei, que era alguém que apoiava mais os elfos, deixando a sua filha para assumir como rainha Miriel, que tendeu a apoiar mais os elfos, mas teve graves consequências e a população tá indignada com ela, porque pessoas morreram na batalha e tudo mais. Tudo isso levando a gente pra construção de uma traição, né, do primo dela, do Pharazôn, que conta com o apoio de algumas pessoas, eles conseguem roubar o Palantir, a esfera lá que prevê o futuro, que é um item élfico, mostrando que o reinado deles, por mais que eles sejam homens, tá se baseando numa questão élfica, sendo que a população, boa parte, não apoia isso, que é o que causa a queda da Miriel no final do episódio, né? Ela vai ser coroada, mas a coroação é interrompida pela Earen, revelando que eles governavam utilizando as visões de um artefato élfico. E tudo se complementa com aquela cena da chegada da águia, o Pharazôn de frente à águia, inclusive com o símbolo de quem vai mais apoiar a população e não vai ficar seguindo ideias de elfos, indicando que ele agora assume como o novo rei de Númenor, né? E o apoio que os elfos vão estar precisando, porque a treta tá sinistra lá do outro lado, aqui já não vai ter tanto. Essa é uma reflexão importante que você não pode ter pegado. Tipo, isso complica muito pra eles, ainda mais porque nesse mesmo episódio, os planos do Sauron começam a dar mais certo ainda. Ele consegue trazer os anões pra lá, né? O Durin e a Disa. Ele consegue organizar pra poder produzir esses anéis, e ainda no episódio a gente vê o trabalho pra forja dos anéis, né? Eles conseguiram, eles disponibilizaram o mineral, e aqui tem uma cena muito simbólica, que é meio que
a cena final do terceiro episódio do Anatar, né? O Sauron interrompendo o Celebrimbor na hora dele jogar o mineral pra ele colocar ali. Sabe qual que é o significado disso? Que os novos anéis têm a marca do Sauron, tem a mão do Sauron, do jeitinho que ele quer. Ele literalmente executou a estratégia perfeita e fez todo mundo cair no conto dele. Tudo tende a piorar mais ainda. O Celebrimbor tá cego, ele acredita que vão fazer isso por trás do Gil-galad, mas na verdade vão ajudar. Os anões acabam aceitando isso porque eles estão ficando sem recursos e tudo mais, e isso pode acabar ajudando eles também. Todo o apoio direcionado a elfos que Númenor poderia dar agora cai, e o poderio militar do Adar vai avançando cada vez mais, né? Nesse episódio 3 a gente vê o Troll da montanha chegando lá pra poder ajudar ele, que tá no trailer, no meio da batalha quando eles atacarem Eregion. Assim, a gente tem muito da trama do Isildur aqui depois, né? A mulher esfaqueando ele, mas tirando a faca depois, aquela conexão com ela, mas a revelação de que ela tem ali a marca do Sauron também. Teve a questão do Tio, né? Que a sua mãe morreu e agora tá mais revoltado e não quer mais se conectar muito ao Arondir. O Arondir acaba ficando mais sozinho, o povo que tá ali, que ele tá ajudando a proteger também, já não tem mais curandeira, porque é a mãe do Tio que morreu. Fora a questão de que o Tio, na missão dele com o Isildur pra tentar achar o cavalo dele, né? Ele é capturado também. E pelo episódio ter apresentado o Troll gigante, eu acredito que pode ter sido o Troll que pegou ele, pelo olhar dele e tudo mais. E a gente tem cenas em trailers que se conectam com isso, de alguém que pode salvar ele, alguém que pode atacar o Troll. A gente vai falar disso mais depois, até em vídeo de detalhes, então não perca. Um ponto de cara é que os 3 primeiros episódios me empolgam, não é nada assim muito acima da primeira temporada, mas já é acima, já tá rolando a história de uma forma mais avançada. O principal ponto forte é o Sauron, o que mais chama atenção é como ele consegue entrar na cabeça da galera de uma forma intensa, só que esse cara aqui, né, o Durin IV, ele pode ser meio que, por enquanto, parece ser a única brecha pra poder duvidar, né, do que o Anatar tá fazendo, de achar que esse Anatar não é alguém tão confiável, né, ele já demonstrou isso no episódio 3, então ele pode ser a brecha pra contar pro Elrond e eles conseguirem fazer alguma coisa, mas pode ser tarde demais. Então assim, esse início de segunda temporada traz um esboço bem apocalíptico, né, de uma situação que vai piorar mais ainda nem chegou a invasão a Eregion, né, que tá nos trailers, então assim, tá empolgante. Como eu disse, não tá 100% perfeito, mas a tendência é que os episódios andem mais, me deu empolgação pra assistir o 4. Fica ligado que já tem análise de trailers, detalhes que você pode não ter percebido sobre o futuro da história e muito mais. Coloca nos comentários o que você achou, né, se inscreva aí pra não perder, deixa esse like, ajuda muito na divulgação e já eu tô de volta, é isso aí, um abraço, fui!